O filme de hoje é uma aula de roteiro, diálogos, exposição, encenação, causa e efeito, fotografia, movimentação de câmera, desenvolvimento de personagens e criação de conflito. Trata-se de uma crítica patroneada, mas eu vou dar mais detalhes no fim do vídeo, que será com spoilers. Vamos lá? Vamos lá! 12 Angry Men, ou 12 Homens e uma Sentença. 12 jurados precisam definir o destino de um jovem acusado de matar seu pai. Inicialmente, apenas um deles acredita na possibilidade da inocência do garoto, o que resulta numa série de conflitos argumentativos. Foi o primeiro filme dirigido pelo Sidney Lumet, que também fez Sérpico e Um Dia de Cão, fez filmaços, baita diretor, mas curiosamente ele começou com seu melhor filme. Um dos desafios aqui é o fato de 99% do filme se passar num só ambiente. E o diretor nunca deixa as coisas ficarem estáticas. Ele começa flutuando pela sala, registrando pequenos diálogos, uma ou outra piadinha, coisas aparentemente triviais que vão dando ao espectador um senso das personalidades, um senso de quem são esses homens, e ele cria vários planos diferentes sem cortar, tudo através da movimentação da câmera. Ele começa num plano aberto e aí entra e fixa num plano médio. Ele faz muitas composições com dois personagens, muitos vai e vens, muitos diálogos complementares, depois vira um close-up, depois volta para um 45, tudo sem cortar, é sensacional. Outra técnica utilizada para manter a narrativa fluida é dar movimento aos atores, então é bem comum alguém levantar da cadeira e andar ao redor da mesa enquanto grita. Há pouca necessidade para cortes secos aqui, os atores entram e saem das composições com muita movimentação natural. É tão fluido que quando ele usa um close-up mais seco, através de um corte, sem movimentação de câmera, é extremamente eficiente para pontuar uma das tantas viradas da história. Por exemplo, quando um dos personagens muda o voto, né? Todo mundo acha que foi um outro jurado por causa de algo que ele disse anteriormente. Por que você mudou o voto? Por que você mudou o voto? De repente, close-up, ele não trocou o voto, eu troquei. E você... A cinematografia do Boris Kaufman é excelente, faz você sentir o calor do ambiente, o suor, é uma atmosfera abafada e cumulativamente tensa por causa das revelações que geram conflito atrás de conflito através dos distintos pontos de vista. O roteiro do Reginald Rose é sensacional. A cada nova sequência a narrativa ganha um novo conflito, um novo argumento para explorar. Todas as novas decisões e mudanças de opinião são muito bem justificadas. O filme começa girando pela mesa para você saber exatamente o que cada jurado pensa. Há muitas interrupções, eu vou chegar nas interrupções, mas quase todos os argumentos são desconstruídos, novos preconceitos vão sendo revelados. É uma baita criação de tensão. Os diálogos são muito bons, tudo que você imagina que alguém poderia pensar é abordado, as argumentações são fortíssimas. O diálogo do trem, por exemplo, do Henry Fonda é maravilhoso porque não há cortes e é o primeiro momento onde ele começa a desconstruir o consenso de que o garoto é obviamente culpado. Então ele começa a falar que não, porque alguém já morou perto de um trem, o barulho é ensurdecedor, e ela falou que viu através do vagão bem no momento que o trem estava passando, não tinha como ela escutar, e ele vai falando e até sentindo um certo orgulho dele mesmo. Há também cenas muito boas onde as pessoas derrubam os próprios argumentos, normalmente quando a emoção se sobressai à razão. Por exemplo, um dos caras fala, não, todas as outras evidências não importam, são circunstanciais, essa é a evidência que é a determinante. E aí quando essa evidência, essa prova é desconstruída, o outro cara fala, você disse que as outras evidências não importavam, porque aí ele teve, mas e as outras? Outro exemplo maravilhoso é quando o Henry Fonda começa a provocar um dos jurados, até que ele chega e fala, eu vou te matar, e ele fala, você não vai mesmo me matar, vai, porque o argumento que ele estava fazendo é que quando uma pessoa fala que vai matar outra, às vezes ela só tá de cabeça quente, e o cara fala, não, se alguém fala que vai matar é porque vai matar, e aí ele mesmo acaba falando sem realmente... É muito bom. Eu falei que o diretor gosta de encenações com dois personagens, né? Muitos
A e B, e há diálogos maravilhosos onde um personagem meio que queima o outro. Então depois dessa cena onde ele fala que vai matar o cara, ele tá lá meio que, né, ele respirou e tá de cabeça um pouco mais fria, o outro tá lá pegando água, fazendo alguma coisa assim, ele fala, não, você sabe que aquilo lá não tem nada a ver, ele só tava tentando me provocar. E o que eu falo, ele fez um excelente trabalho. Em outra cena um personagem começa a falar e o outro interrompe e fala, por que você tem que ser tão educado o tempo inteiro? E ele responde, pelo mesmo motivo que você não é. É como eu fui criado. E você... A estrutura de 3 atos é perfeita. Mesmo se você nunca ouviu falar numa estrutura de 3 atos, você consegue sentir um ato acabando e o outro começando. Você começa conhecendo os personagens, as regras do jogo são estabelecidas. Se o garoto for considerado culpado, ele vai ser condenado à morte. Aparentemente todo mundo acha que ele é culpado, menos um. Ele começa a argumentar, mas ainda está um pouco sem força, mas fala o suficiente para deixar uma sementinha. Ele pede uma segunda votação. A música deixa as coisas mais tensas. Ele fala, se ninguém mais achar que o garoto pode ser inocente, beleza, eu volto culpado e acabou por aqui. E aí você fica, e aí mais uma pessoa muda o voto, fim do primeiro ato. Segundo ato, os conflitos se intensificam, a semente da possibilidade da dúvida começa a se espalhar um pouquinho mais, todas as evidências do caso são abordadas de maneira orgânica aqui, porque eles precisam discutir sobre o caso, por isso que eu falei que no começo era uma aula de exposição. As evidências vão ficando mais fracas, alguns jurados vão ficando mais nervosos, e quando chega naquela cena do eu vou te matar, você não vai mesmo me matar, né? É o auge do temperamento tempestuoso que toma conta da sala, fim do ato 2. O ato 3 começa com um pouco de leveza, o diretor sabe que não pode ser tensão o tempo inteiro, o ventilador volta a funcionar, então você respira um pouco quando o cara lá comemora, as coisas estão melhorando. Acho que essa altura eles estão na 4ª votação e já está 6-6. O desenvolvimento dos personagens também é algo que deve ser estudado em faculdade de cinema. Reparem nos pequenos detalhes, por exemplo, uma das primeiras cenas, quando os 12 estão saindo, entrando para a sala de jurados e você vê o acusado lá sentado, alguns olham para ele com raiva, outros com uma certa pena, outros com uma certa hesitação. A mesma coisa durante a primeira votação, 11 dos 12 votam culpado, mas alguns, não, culpado. Outros você vê que estão meio assim, e isso continua sendo desenvolvido. Você aprende sobre o emprego de cada um, o bairro onde eles cresceram, e todas essas informações são relevantes. Há uma cena que mal dá para perceber, onde um dos jurados ajuda o jurado mais velho a se sentar, então ele empurra a cadeira, e mais pra frente, quando outro jurado é bem mal educado com esse senhor, ele chega e fala, maneira aí, se você não parar, é muito legal. Tudo é refletido nas suas atitudes, o que os personagens falam tem peso, e ao final do filme você conhece os 12 mesmo sem saber o nome. Você aprende o nome de um deles, mas você não sabe o nome dele. Sabe quando você fala que um filme é ok, mas é esquecível? Aqui é o oposto. O filme é maravilhoso e você lembra desses 12 homens para sempre. O elenco é ótimo. Há 3 ou 4 destaques aqui, claro, mas não há uma interpretação ruim no filme. Aliás, vamos conhecer os personagens em ordem para facilitar. O Martin Balsam faz o jurado número 1, que tem a função de manter a ordem. Ele é o organizador, tá meio perdidão assim, sem saber se ele vai dar conta, mas há uma cena boa onde mexem com ele e falam, então tá, você quer ir lá? Você vai lá, então toma o meu lugar aí. Todo mundo falou, ok. E ele também tem um diálogo muito bom que faz um paralelo com o que os próprios 12 homens estão vivendo. O John Fiedler faz o jurado número 2. Ele começa meio frouxo, sem se impor, meio, tá bom, mas vai engrandecendo, e é o primeiro a fazer a observação sobre a facada. Não, mas o cara ele era bem mais baixinho, então será que ele ia fazer um movimento? O que acaba gerando uma das cenas a cena mais tensa do filme. O Lee Jacob faz o jurado número 3, é um dos destaques do filme. Ele começa calmo, disposto a conversar, vamos lá, vamos galera, vamos, e aí aos poucos ele vai se perdendo, as emoções vão tomando conta, ele começa a gritar, começa a tentar intimidar, começa a interromper, e a cena da faca, uau, a primeira vez que eu vi, eu cogitei a possibilidade dele dar uma facada, mas eu não considero esse personagem o vilão do filme, porque quando chega no final, ele de certa forma engole o ego, não é uma questão de ego, talvez mais uma questão de orgulho, e você percebe que a resistência dele era
relacionada ao relacionamento dele com o próprio filho. O E.G. Marshall faz o jurado número 4. Esse sim é o antagonista do filme. Ele não é o vilão, mas ele é o principal antagonista porque ele é muito sério, ele não deixa as emoções interferirem no julgamento dele e ele se atém às evidências. Muitas vezes, inclusive, quando uma prova começa a ser desconstruída, ele vai lá e fala, não, calma aí, peraí. E ele enumera, então ele se justifica muito bem. Não, evidência número 1, tanana, ele também fala com um certo orgulho. Evidência número 2, tanana, evidência número 3, tanana. Então, mesmo quando está 6-6 ou quando está 8-4, a resistência meio que funciona enquanto ele é o símbolo assim, não, esse cara, eu sei o que você está fazendo, mas esse cara é culpado. Mas aí quando é feita a observação dos óculos e da marca, e não tinha como ela estar usando os óculos enquanto dormia, tananã, quando ele reconhece, acabou. O Jack Klugman faz o jurado número 5, ele começa também meio acuado, ele vai, não posso passar, não quero votar agora não sei, mas porque ele se identifica com o garoto, porque ele também cresceu numa comunidade mais pobre, então quando o preconceito contra o garoto fica evidente na sala, ele se sente afetado, mas inicialmente não sente coragem para se manifestar, mas é um personagem muito importante, porque é ele quem meio que acaba com a dúvida em relação à facada, porque como ele viveu naquele ambiente, conhece, sabe como essas coisas funcionam, ele explica que não, a faca, tanto que ela sai assim, então seria um movimento assim e não assim. O Edward Benz faz o jurado número 6, é um dos meus preferidos, ele é mó good vibes, tá de boa lá, ele fala, melhor que trabalhar, mas ele leva a responsabilidade a sério, ele respeita os mais velhos, eu gosto do personagem. O Jack Warden faz o jurado número 7 e aí ao contrário é um dos que eu menos gosto, porque ele é babacão, ele quer sair dali o mais rápido possível, porque ele quer ir para um jogo de beisebol, então ele meio que vota de acordo com o que ele acha que vai tirá-lo dessa função o mais rápido possível. Quando as coisas começam a virar, acho que quando tá 6-6 ele fala, não, quer saber, eu vou... É uma cena muito boa, eu vou chegar lá porque envolve outro jurado. O Henry Fonda faz o jurado número 8, que é o protagonista do filme, o único que vota inocente na primeira votação. Inicialmente ele só fala coisas básicas, tipo, galera, vamos conversar, né? É a vida de alguém que tá em jogo. E se a gente estiver errado? E se o advogado do moleque era ruim e tava desmotivado? Vamos trocar uma ideia? E ele tem tantas cenas marcantes, o argumento do barulho que eu falei lá atrás, a cena da faca, quando alguém fala, não, ficou provado que a faca que ele usou, uma faca super rara, impossível de achar, e ele vai lá e pega uma faca igualzinha, fala, joga lá na mesa e fala, eu comprei numa loja ali do lado. Também tem a sequência onde ele prova que uma das testemunhas provavelmente não teria conseguido chegar a tempo de ver o que aconteceu, porque ele falou que demorou 15 segundos, e ele deixa bem claro que levaria pelo menos uns 40. E na cena da quase facada, ele nem pisca. O outro jurado tá lá e faz uma faca de verdade na mão, e ele, aí todo mundo, e ele fala, calma, ninguém se machucou, e ele responde, não. Tá tudo bem, ninguém se machucou. O Joseph Sweeney faz o jurado número 9, é o primeiro a mudar o voto depois do Henry Fonda. Ele entende como é difícil você estar contra uma multidão, né? 11 contra 1, por pura pressão, talvez eventualmente o personagem do Henry Fonda quebrasse e ele vai lá e dá a primeira assistência e faz as observações mais humanas. Muitas pessoas se atêm às evidências, às provas, e ele, não, peraí, talvez esse cara estava meio confuso e ele falou isso porque ele é um senhor que nunca recebeu atenção na vida, e é ele quem faz a observação dos óculos, da marquinha, que é talvez o momento de virada mais significativo do filme, porque quebra o jurado número 4. O Ed Begley faz o jurado número 10, e esse sim é o vilão do filme, ele é o racista do grupo. Inicialmente ele até usa as evidências do caso, mas sempre gritando, sempre interrompendo, intimidando, e ao final, essa cena é tão... Talvez uma das minhas cenas preferidas da história do cinema, quando ele começa, esses jovens, esses moleques aí são todos iguais, eles não valem nada. E aí, um por um, os outros jurados se levantam e dão as costas pra ele, até que ele não tem mais pra quem gritar e meio que fica lá, patético até o fim do filme. Eu adoro essa cena. O George Yoskovec faz o jurado número 11, ele se manifesta tarde no filme, quase não fala nada durante os primeiros
50 minutos por aí, mas quando ele vem com força, porque ele dá um esporro no jurado que queria ir embora por causa do jogo de beisebol. Quando ele muda o voto, ele fala: não, cara, não é assim não, você não pode brincar assim com a vida de uma pessoa. Se você vai votar agora inocente, porque você tem que acreditar, sabe? É o que eu falei, esse filme tem talvez dezenas de cenas marcantes. E pra fechar, o Robert Webber faz o jurado número 2, é o mais bobão, manipulável, volta de acordo com a pressão. Não gosto muito desse personagem, é um dos também que menos contribui para o caso, mas beleza. Esse filme é de 1957 e é perfeitamente aplicável aos dias de hoje. Tem uma versão inclusive de 97 com o Jack Lemmon fazendo o papel do Henry Fonda, que é muito boa, mas inferior. E mais do que uma aula completa de cinema, o filme celebra a vida, ele celebra a presunção da inocência, e isso é muito importante. É uma homenagem à inteligência, à lógica, ao poder de argumentação. Maravilhoso, nota. Este vídeo foi patrocinado pela Flávia Campos e é um presente muito especial para o Cláudio Oliveira, que divide a vida e os filmes com ela há 15 anos. Gente, o amor é lindo. Cláudio. E o novo alô da vez vai para o Nicolas, que ajudou a Flávia a escolher o filme. Nicolas, um grande abraço. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.